Fala galera, sejam todos bem-vindos ao Papo de Redação de hoje, quinta-feira, dia 27 de julho de 2023, a 52ª edição do nosso podcast que repercute as principais notícias do Grupo Folha de Comunicação aqui na Rádio Folha FM 100.3 e também no canal da Folha no YouTube, minha gente. Você pode participar conosco enviando seu comentário para a seção de comentários do canal do YouTube e também no nosso zap, 999715300. Muito fácil você participar aqui conosco. Hoje o nosso cardápio tem notícias de polícia, saúde, turismo e de esporte também. Então convido você a ficar até o final do nosso podcast de hoje. Aqui é o Lucas Luquezzi que está falando com vocês, que estão acompanhando aí em qualquer lugar do estado e também do mundo, né? Uma vez que a gente está na internet, além do portal, além do canal da Folha no YouTube, a gente tem o portal folhabv.com.br. Vou chamar a Dina aqui, que está aqui comigo, na verdade, a Dina Vieira, minha chefe, editora-chefe aqui da Folha de Boa Vista, e vai falar para a gente sobre o afastamento, pelo menos o que a gente já sabe até então, né? Sobre o afastamento dos dois delegados, o titular e o adjunto, lá de Rorainópolis. Seja bem-vinda, Dina. Fala pra gente. É isso mesmo, Lucas, né? É um processo que está tramitando em sigilo, mas a gente teve acesso a algumas informações, né, a respeito desse afastamento, né, que é preventivo aí por 30 dias, então foram afastados os dois delegados, e essa investigação, que é um processo administrativo disciplinar, né, que está sendo instaurado, que foi instaurado, ele está apurando que os delegados teriam se omitido em investigações relacionadas à violência doméstica, alguns casos de violência doméstica, né. Esse PAD foi aberto após um pedido do Ministério Público, né? E o procurador-geral, doutor Fábio Estica, ele solicitou, né, que fossem enviados para o MP aí os relatórios de ocorrência policial relacionados aos anos de 2022, 2023, né, de casos de violência doméstica. Então, né, a investigação é em torno desse assunto, né? Sim, enquanto isso, né, inclusive foi até feito um pedido para recolher a arma, né, e a funcional A arma e a carteira funcional foram recolhidos já, né, os delegados já estão afastados, e enquanto isso o delegado de São João da Baliza é quem vai ficar à frente da delegacia de Rorainópolis. Pelo menos nos 15 dias iniciais aí. Pelo menos os primeiros 15 dias, enquanto aí o processo está tramitando. Né? A gente procurou também os próprios acusados, Sim, né? E o que eles falaram pra gente? Eles não quiseram, né, se manifestar, né? Um deles disse que ainda está se inteirando da situação e que após ter algumas informações pode ser que entre em contato com a gente para falar aí a sua versão sobre o caso. Tá certo, então. Muito obrigado, Dina, pelas informações. Até a próxima aí no Papo de Redação. Muito obrigada. Vamos seguir falando de polícia, porque hoje de manhã nós publicamos uma notícia sobre um morador de rua que foi encontrado morto dentro da área externa da antiga sede da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, aqui no estado de Roraima. Por isso eu chamei a Marília Mesquita para conversar sobre essa ocorrência. Você já tem detalhes sobre a identidade desse morador de rua, Marília? Oi, Lucas. Oi para você que está aí nos assistindo e nos ouvindo aqui pelas ondas da Rádio Folha. Isso mesmo, Lucas. Esse morador de rua, ele foi encontrado eletrocutado nesse antigo prédio da FUNAI, que funcionava aqui no bairro São Francisco. E, de acordo com informações, ele teria tentado furtar alguns fios elétricos, porém acabou dando ruim lá para ele e ele morreu eletrocutado. De acordo com informações de fontes do IML, esse homem ele ainda não foi identificado, nenhum familiar foi até o IML para levar alguma identificação, alguma documentação sobre essa vítima. Entendi. Então, até então, não temos informações sobre a identidade dele, mas o que se sabe é o que a gente realmente colocou na reportagem, é um morador de rua, né? E, claro, agora a polícia vai tomar as suas devidas providências em relação a esse caso, né? Exatamente. Eles estão tentando identificar esse homem para que algum familiar seja comunicado e compareça ao IML para fazer a liberação desse corpo. No local lá de onde aconteceu esse caso, foi encontrada uma faca. Então, uma faca ela foi apreendida também, né, lá nesse prédio da FUNAI. Inclusive, foi uma ocorrência que até assustou os moradores, né? Porque houve até um barulho durante a madrugada, pelo que
os moradores falaram, né, Marília? Isso mesmo, os moradores, porque aqui na parte central da cidade é bem tranquilo, então quando acontecem ocorrências dessa natureza, realmente choca bastante os moradores que não estão acostumados com esse tipo de violência, por mais que a suspeita é que ele tenha tentado furtar os fios elétricos e ele acabou morrendo, então isso choca bastante, que ele ficou bem na frente mesmo ali do prédio. Tá certo, Marília. Obrigado pelas informações. Até a próxima aqui no Papo de Redação. Tchau, Lucas. Tchau pra você aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Olha, agora sobre saúde. A Secretaria Estadual de Saúde negou que a morte de 3 recém-nascidos no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré tenha tido relação com a falta de diálise, suposta falta de diálise, ou pelo uso de técnica inadequada desse procedimento dessas crianças. A gente lembra que nós noticiamos aqui no Papo de Redação e também em todo o Grupo Folha de Comunicação, além, é claro, que essa notícia foi repercutida em toda a imprensa aqui no estado de Roraima, sobre a morte de 3 recém-nascidos por conta dessa possível falta de diálise, né, ou técnica inadequada desse procedimento. Então, foi uma denúncia que foi feita por um médico. Essa mesma denúncia foi enviada ao Ministério Público de Roraima, à Assembleia Legislativa de Roraima, ao Conselho Regional de Medicina do Estado também. Então, está sendo apurado por esses órgãos competentes, né? Órgãos de fiscalização. A CESAL, falando ainda sobre esse caso, rebatendo também essas informações dessa possível relação, da falta de diálise, né, em relação à morte dessas crianças. Para a pasta, na verdade, a pasta diz que, baseada em prontuários, disse que os pacientes apresentaram ou já nasceram com quadro de saúde grave, com necessidade de leito de UTI neonatal, necessidade de um antibiótico de amplo espectro, sedativo, droga vasoativa e ventilação mecânica por necessidade de intubação orotraqueal, que é aquele procedimento em que um respirador artificial assume a respiração natural, né? Na nota ainda que foi enviada para toda a imprensa, a CESAL disse que se solidariza com a dor dos familiares, declarou que a maternidade estadual possui toda a estrutura necessária para atender as gestantes e repudiou as informações que foram colocadas na imprensa, repercutidas pela imprensa, as quais ela define como irresponsáveis, caluniosas e criminosas. Bem, isso aí é o que os órgãos de controle vão ter que ver realmente se foram nesse sentido, né? Então, claro que a gente cobra uma investigação a respeito disso, uma denúncia muito grave, né? E a gente espera também que seja feita a justiça se for realmente comprovado que haja uma possível negligência em relação a isso, é o que os órgãos de controle vão dizer. Então, por enquanto, a gente cobra providências e os contextos completos, assim como eu falei ontem do contexto completo das mortes dessas crianças, eu vou convidar você a acompanhar em folhabv.com.br o contexto completo do que a CESAL falou em relação à morte dessas crianças. Olha, gente, agora a gente vai falar de turismo, né? É muito legal falar de turismo porque a gente vai longe aí na imaginação, né? E eu trouxe aqui os meus colegas de redação, Adriele Lima e José Magno. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Redação, gente. Vocês vão falar aqui sobre a viagem que vocês fizeram para Moco Moco Village, na Guiana. Como é que foi essa viagem, José? Fala primeiro. Então tá, essa viagem foi uma parceria entre a Folha de Boa Vista e a Caboré Adventure, que já realiza esses percursos de trilha por Roraima e também até destinos internacionais, como foi Moco Moco, mas eles também fazem destinos na Venezuela. E esse é um roteiro que a gente pensou que fosse ideal para quem quer uma programação rápida, de um dia, um bate e volta, mas cheio de atrativos. Tem cachoeira, tem corredeira, tem trilha, tem a culinária tradicional, tudo isso num passeio que dá para fazer em uma manhã, se você quiser. E essa foi a proposta da nossa viagem para lá, para mostrar esse roteiro para quem se interessar. Muito legal. Adriele, fala para mim, só para deixar situado, né, que o pessoal vai para Letem, para um fim, e
muitas das vezes não sabe, né, o atrativo que tem a Guiana. Eu mesmo, eu nem, assim, imagino que possa ser um país assim cheio de mistérios, né, cheio de atrativos de turismo, né? Quanto tempo ou quantos quilômetros que fica depois de Letten, a vila de Moco Moco? Então, Moco Moco fica a 6 quilômetros de Letten, né? Então, o percurso total é de 150 quilômetros saindo daqui de Boa Vista. Chegando até Letten é 125. E depois até Moco Moco é mais 5, 6 quilômetros. É bem perto, né? É bem perto. Na verdade, Moco Moco é uma comunidade indígena que tem o nome de Sky Valley, né? O Vale do Céu. Uhum. E aí ela recebeu esse nome de Moco Moco por conta de uma planta que nasce nas margens do rio, ali de Moco Moco. E é uma planta que a população indígena Macuxi acredita ser um antídoto para veneno. Uhum. E também tem toda uma história de resistência ali da população, né? Então, tem essas características culturais, tradicionais indígenas, até no nome da comunidade. É muito bonito. Lá é perto, como a gente já falou. O José estava dizendo que é uma viagem muito rápida e realmente assim, passa numa manhã conhecer Moco Moco. Sim. E dali a gente também a gente conhece o guia, que é o Alton Primus. Ele que auxilia a gente a chegar até a cachoeira, a corredeira, a chegar ao espaço que tem para que as pessoas que não vão fazer a trilha possam aproveitar melhor a água, ou que queiram fazer a trilha e conhecer a vista lá do Mirante Pedra Preta. Uhum. É todo toda uma trilha muito legal, muito divertida e muito rápida, muito proveitosa. Muito bom. José, fala pra gente o que você esperava, né, antes de ir pra lá, né, conhecer, fazer essa reportagem, né? Já que daqui a pouco quero que vocês falem um pouco sobre o vídeo, né? Um pouco dos bastidores da produção do vídeo. O que você esperava e o que surpreendeu você nessa viagem? Então, eu já sou meio trilheiro, né? Eu faço trilhas tem um bom tempo, inclusive com a Caboraí. E assim, então a gente já tá meio que ciente do que esperar, até por conta do nosso bioma, da região, do clima. Então é de se esperar que seja quente quando tá sol, que seja úmido, que seja um pouquinho cansativo para quem não tá acostumado. Então, o que me impressionou realmente no roteiro foram as belezas que a gente não imaginava encontrar em Letten, um lugar tão perto de Letten, que a gente vai lá para fazer outra coisa, mas não para explorar os recursos naturais, as belezas naturais que tem lá. Então, é uma corredeira muito bonita. A trilha, apesar de ser íngreme, é um esforço que vale a pena, porque quando você chega lá no Mirante, você tem uma visão muito bonita da região. Assim, são belezas que são típicas da nossa região, da região norte, da região amazônica. Não muda muito, né? Assim... Não muda muito, mas assim, é uma beleza única, porque você não encontra em outros lugares do Brasil. Entendi. O que chamou mais a tua atenção, assim, Adriele, nessa viagem? Nessa viagem toda, eu acho que mais mesmo a conexão com a natureza. Como a gente foi estávamos em 5 pessoas, né? Foi eu, José, os 2 guias da Caburaí e o guia local, o Alton. Então, foi uma trilha mais silenciosa. A gente foi conversando um pouquinho, mas também foi vendo como era o movimento dentro ali da natureza. A gente até conseguiu ver alguns pássaros do Galo da Serra, que é o que dá o nome à trilha. E lá em cima, a gente só aproveita a vista. Dá pra ver Letten muito distante lá de cima. Dá pra ver o nosso ponto de partida, quando a gente começa toda a trilha. Dá pra ver a hidrelétrica que tá desativada. Né, o roteiro é mais conhecido por conta da hidrelétrica, mas essa parte que a gente fez é um novo roteiro que a Caburaí está oferecendo. E, assim, é esplêndido. Só vivendo. Mas como jornalista, né? Você já tinha feito alguma matéria de turismo, assim como essa, antes? Não, eu já tinha pensado em fazer. Mas nunca tinha feito, não. Nas trilhas que eu já fiz. Até a mais recente que eu fiz foi a do... Como é que é o nome, gente? Ali no Parque Nacional do Viruá. Sim, sim. Também é um pouco íngreme, é um pouco cansativo, como é em Moco Moco. E eu já tinha pensado em fazer matérias nesse estilo, mas ainda faltava alguma coisa, né? E aí o José veio com a ideia para complementar, então a gente fechou ali todo um roteiro, todo um trajeto do que falar, como falar, do que filmar, do que conversar. Caramba, então foi todo um esquema. Foi um planejamento mesmo, né, José? Foi. Pois é, José, e você, assim, como é que foi pra você como jornalista? Já tinha feito alguma matéria em algum local que você tenha trabalhado, mesmo na internet?
Como é que foi a sua experiência como jornalista de turismo? Eu acho que, como jornalista de turismo, é porque assim, eu gosto muito de falar sobre coisas que divertem as pessoas. Então, cultura eu tô falando, música eu tô falando. Se sentiu à vontade, né? Eu me senti muito à vontade, é quase como se eu já tivesse feito isso antes, mas na verdade foi a primeira vez. Talvez na minha cabeça eu tenha ensaiado algumas vezes em fazer. Eu produzo vídeos pra mim, para minhas próprias redes sociais, Sim. então foi um processo muito natural. Eu acho que eu nem conto como trabalho. Eu me diverti. É isso que eu ia E perguntar de vocês. desse momento de diversão saiu um material que ficou bem legal. Muito bom. E falando sobre isso, né, que você colocou a mão na massa realmente, né, para fazer esse material, qual foi o trabalho, a dificuldade, ou realmente você foi um outro detalhe que você se sentiu bem à vontade? Eu acho que a maior dificuldade, assim, ainda mais pra parte audiovisual, é você não parar de filmar. Tentar pegar todos os momentos. Então tinha momentos ali que tava muito abafado, a gente tava no meio de uma subida, tava calor, a gente tava suado. E tinha que ter filmagem daquilo, tinha que ter imagem daquilo. Então, ali quem tá só pela diversão no trajeto, não vai parar no meio do caminho e pensar em filmar enquanto tá com sede, às vezes tá estressado, tá ansioso pra chegar no lugar. A gente não pensa nisso, mas esse foi o desafio que eu encontrei no meio do caminho de filmar mesmo quando tá difícil. Entendi. Olha, falar agora com a Adriele, já são mais de, pelo menos na última atualização, acho que depois que o pessoal vai ver, vai ter o dobro do que eu vi, né? São mais de 20 mil visualizações até o momento, né, na rede social. Conta para as pessoas, né? As pessoas que têm Instagram, né, que têm rede social, como é que elas podem conseguir acesso a esse vídeo? Foi feita uma reportagem também escrita sobre esse roteiro? Como é que foi? Sim, sim. A gente pensou justamente em fazer um texto e um vídeo. E o vídeo tá muito mais completo que o texto, justamente porque o audiovisual ele é muito mais atrativo. Mas o texto também tem fotos ali para mostrar como é a beleza de Moco Moco. E eu tentei deixar um pouco mais leve, mais tranquilo do que uma reportagem jornalística factual que a gente está acostumado aqui. Porque esse é um assunto mais tranquilo. A intenção é justamente fazer com que as pessoas conheçam a vila, que é muito bonita, e se interessem, façam mais vezes esse roteiro, explorem mais vezes tanto Roraima quanto os outros países. Vizinhos, né? Isso. São quantos minutos de vídeo? De vídeo são 6 minutos. Então, a gente, dentro do texto, tem o vídeo também tá disponibilizado lá, tá no YouTube, tá nas redes sociais da Folha, tá em todos os cantos. Então, não tá difícil achar. Maravilha. Gente, convido vocês aí a acompanhar. Instagram da Folha é o @FolhaBV. No Instagram, e eu vi que também foi publicado no Facebook também, né? Então é muito fácil você procurar a gente. folhabv.com.br também. É na editoria de quê? Variedades. De variedades, né? Editoria de variedades. Você vai lá no folhabv.com.br, você encontra lá em cima, né, uma editoria chamada Variedades. É muito fácil você ter acesso a essa reportagem sobre Moco Moco, a vila de Moco Moco, na Guiana, em Leta, muito pertinho. Vale a pena conferir, né, gente? Vale muito, gente. Gente, muito obrigado aí pela participação. Falei agora com a Adriele Lima e o José Magno aqui. E até a próxima no Papo de Redação, galera. E vamos falar de esporte, né? A gente falou um pouco sobre viagem, turismo, que não deixa de ser um esporte, uma vez que trata muito de caminhada, de trilha, né? Subir montanha e tudo mais. E hoje a gente fala de águas abertas, né? Maratona aquática. O nadador roraimense Iago Araújo disputou uma prova da Copa Brasil de Águas Abertas hoje em Brasília e ficou em terceiro lugar no geral da prova de 5 quilômetros, né? Essa competição aí tá na 11ª etapa. O Atlética... Não, vou refazer, Adriano. O Fabiano, vou refazer. Pode cancelar essa gravação aí, vamos lá. Vamos falar de esporte, gente. Não deixa de ser esporte e trilha, né? Como a gente tá falando aqui, sobre viagem, sobre turismo. E vamos falar agora sobre águas abertas, porque hoje o roraimense Iago Araújo terminou em terceiro lugar na classificação geral da prova de 5 quilômetros da 11ª etapa da Copa Brasil de Águas Abertas. Competição que foi realizada hoje em Brasília. O atleta da Aquática Marinho completou o percurso em 1 hora, 9 minutos e 32 segundos, atrás apenas de Marcos de Alencar Matos, da ABB de Pernambuco, e Paulo Marcelo de Jesus, da Associação Atletas do Futuro do Maranhão. O resultado do nadador foi o melhor entre os atletas inscritos na categoria juvenil de 15 a 16 anos.
que é a mesma, inclusive, do colega dele de equipe, o João Totti, que foi vice-campeão da classe juvenil com o tempo de 1 hora, 22 minutos e 32 segundos. Vale ressaltar aqui a participação do Iago Araújo e do João Totti, né, como dupla aí, marcou a estreia do Clube Aquática Marinho daqui de Roraima nessa competição. A nadadora do Simpol também teve outros nadadores, tem outros nadadores que estão em Brasília disputando essas competições, como Copa Brasil, na verdade, e Campeonato Brasileiro. No caso da Ariadne Gomes de Araújo, nadadora do Simpol, ela foi campeã da prova de 1,5 km da categoria Júnior, que é uma categoria entre atletas de 17 a 19 anos, e ela alcançou o tempo de 27 minutos e 38 segundos. Foi a mais rápida que Letícia Gonçalves Cosme, do Círculo Militar de São Paulo, e Sofia Trancoso, do Alibe, do DM Aquático do Maranhão, que fecharam o pódio dessa categoria, gente, a categoria Júnior, de atletas de 17 a 19 anos. Então, parabéns aí para os nossos bravos guerreiros atletas, e a gente vai seguir acompanhando, porque ainda tem provas ainda a serem disputadas pela delegação do estado de Roraima. Parabéns, galera! E com essas notícias eu encerro o papo de redação de hoje, com os trabalhos técnicos de Aduan Figueiredo, John Hudson e Rio Herrera, além do nosso editor Fabiano Lopes. Eu sou Lucas Luquezzi na apresentação e na produção, e quero convidar você a acompanhar os nossos conteúdos audiovisuais. Além do papo de redação, tem também os outros nossos conteúdos audiovisuais, como a reportagem que foi feita hoje, que a gente falou muito sobre isso, da trilha para a Vila de Mocomoco, na Guiana. Então, quero convidar você a acompanhar esse material que está muito bom também nas nossas redes sociais. @FolhaBV no Instagram, no Facebook, no Twitter e no nosso YouTube, @TV Folha BV. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.